Olá pessoal, nas últimas aulas nós trabalhamos aspecto rural, aspecto urbano, trabalhamos paisagens, tipos de paisagens, trabalhamos também geomorfologia brasileira e agora eu trago o tema dessa semana, tá? Que é migração, emigração e imigração, tá bem? Estamos na terceira semana de atividades à distância, tá bem? E aí eu pergunto a vocês, o que é? Quem sabe diferenciar migração de imigração de emigração? Migração, com M, nada mais é do que a movimentação, a circulação de pessoas para lá e para cá, dentro de um país especificamente, ou até mesmo na literatura nós podemos encontrar livros que tratam do aspecto geral da migração como movimento de pessoas, a circulação de pessoas pelo planeta. Tá? Então, migração é a movimentação de pessoas. Só que nós temos tipos de migração. Alguns tipos de migração são importantes. A emigração nada mais é do que a saída de pessoas de um país para o outro. Então, se uma pessoa vai deixar o Brasil, não vai mais morar no Brasil e vai mudar, por exemplo, para a Espanha, essa pessoa está deixando o Brasil. O Brasil vai considerar essa pessoa como um emigrante, porque ela está indo embora do Brasil. Já na Espanha, ela está chegando, ela vai morar no país. Ela é um imigrante. Tá? Ela está chegando nesse país. Tá? Para a gente sempre lembrar disso, é bem interessante nós pensarmos o seguinte. Quando nós compramos produtos, né, nós estamos importando e nós exportamos. Tá? Então, emigração, exportação, o ato de sair do país. Tá? Imigrante, imigração, tá? Importação, o ato de entrada em um país, certo? Então, vamos agora complicar um pouquinho mais, pode ser? Complicando um pouco mais, nós vamos trabalhar agora os processos de movimentos de população dentro do Brasil, tá? E dentro de um território nós temos algumas variáveis que devem ser consideradas, tá bem? A migração pendular é como se fosse um movimento de pêndulo, indo e voltando. Então imagine que, vamos citar o meu caso. Eu leciono para vocês em Guarulhos, mas eu moro em Arujá. Então eu moro em Arujá, saio de Arujá, vou para Guarulhos. Trabalho o dia inteiro, volto para Arujá. Guarulhos, Arujá. Eu fico a semana toda num movimento parecendo um movimento de pêndulo. Então a ida de pessoas, o deslocamento de uma cidade para outra, é considerada uma migração pendular, porque ela faz uma migração como se fosse um movimento de pêndulo, indo e voltando. O que faz da cidade dessa pessoa, no meu caso Arujá, Arujá para mim, para o Flávio, é apenas uma cidade dormitório. Eu volto para Arujá apenas para dormir. A minha cidade é dormitório, então eu trabalho o dia inteiro em Guarulhos, volto para Arujá. No outro dia, vou para Guarulhos e faço essa migração pendular. Complicando mais um pouquinho, nós temos um outro tipo de migração, que ela é chamada de migração sazonal ou de transumância. Migração sazonal ou transumância, a mesma coisa. Pode cair nos seus concursos só sazonal ou só transumância, mas o fato é que os dois significam a mesma coisa. Vocês já perceberam que há momentos, em algumas cidades, principalmente do interior, que há aqueles ciclos agrícolas de cultivo, ou seja, de retirada desse produto, da colheita desse produto, a exemplo a cana-de-açúcar. Quando é o momento da colheita da cana-de-açúcar, é muito comum que as grandes empresas busquem pessoas para fazer o corte da cana, até mesmo em outros estados. Então essas pessoas são contratadas, por exemplo, elas vêm do Mato Grosso, vão no Mato Grosso, contratam 1000 trabalhadores para fazer o corte da cana em uma determinada fazenda. Esses 1000 trabalhadores vêm, eles fazem uma migração, eles saem do Mato Grosso, vêm para o interior de São Paulo para ficar 3 meses trabalhando no corte. Então eles ficam durante um período específico de trabalho. Eles têm um contrato de trabalho e eles migram. Eles ficam 3 meses a trabalho no local, terminam o trabalho, eles voltam para a sua cidade. Eu mostro para vocês agora uma imagem dos principais fluxos migratórios
por grandes regiões do Brasil, isso de 1999 até 2004. Então vocês percebam que há grandes fluxos do Nordeste para a região Norte, da região Nordeste para o Sudeste, do Sul para o Sudeste, ou seja, há uma grande movimentação de deslocamento, principalmente em busca de trabalho, tá? Então esse tipo de mapa também pode sempre cair em concurso, ele é muito interessante, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora como é que as redes sociais elas têm mostrado esse problema da migração, dessa migração pendular, né, aqui em Guarulhos, tá? Então vejam por favor algumas charts que eu peguei aí, algumas imagens que eu peguei na internet, né? Moro no Jardim Álamo, passando pelo Trevo de Bom Sucesso, bloqueado. Ou seja, o Trevo de Bom Sucesso é realmente um problema de migração dentro de Guarulhos. Aí trocaram lá trocaram o bairro, colocaram o bairro dos Pimentas, agora colocaram Carmela. Mas o fato é que, mesmo nas redes sociais, as pessoas têm mostrado de algum modo como se dá esse processo de migração pendular dentro do município de Guarulhos. Vocês como isso tem caído nos concursos, tá? Os concursos públicos para professor, no caso de vocês, e diversos tipos de concursos, têm caído questões sobre migração. Eu coloco para vocês na tela uma questão de migração que diz o seguinte: o Ministério da Justiça brasileira, entre o ano de 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no Brasil de 18.004 bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são uma comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo, e a principal motivação para esse deslocamento é a busca por emprego. Nesse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos. Vamos lá, letra A. Coloca-os na condição de imigrantes no território brasileiro? B. Corresponde a um processo de migração pendular? C. Classifica-os como emigrantes no território brasileiro? D. Configura-se num processo de migração sazonal. Vamos analisar a questão. Configura-se num processo de migração sazonal. Vamos pensar, a migração sazonal é aquela que acontece por um período determinado. Então eu tenho um contrato de trabalho determinado. No caso, o enunciado não traz essa informação. Ele diz que ele regularizou a permanência. Aparentemente, eles vão morar no Brasil. Logo a D pode ser. Vamos para C. Classifica-os como emigrantes. Emigrante, mas espera. Emigrante, ele é classificado do país onde ele está saindo. Quando ele sai da Bolívia, ele é considerado pelos bolivianos, pelo governo da Bolívia, como emigrante. Ao entrar no Brasil, ele é um imigrante, não é isso? Então não pode ser a C. Vamos para B. Corresponde a um processo de migração pendular. Migração pendular é aquele processo que acontece diariamente entre uma cidade e outra em locais de menor distância. Logo, eles estão vindo permanentemente ao Brasil. Não pode ser, só sobrou a A. E a A é a nossa correta, porque coloca nesse contexto, a pergunta é, neste contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos coloca os bolivianos na condição de imigrantes em território brasileiro. Logo, alternativa certa, alternativa A. Eu envio para vocês, então, neste momento, um plano de aula para vocês terem uma noção de como se deve trabalhar isso em sala de aula, quais as variáveis de se trabalhar, até mesmo de modo interdisciplinar, com história, com língua portuguesa. Há várias formas de se trabalhar isso neste momento, tá? A atividade que eu cobro de vocês essa semana nada mais é do que uma lista de exercícios. Então vocês vão receber junto com esse vídeo uma lista de exercícios. Vocês têm um prazo específico para fazer esses exercícios e enviar para mim. Então vocês vão respondê-los, vão enviar para mim por e-mail, tá? Qual dia? Dia 7/4. Bem, coloquem a descrição do e-mail, o título do e-mail, do modo com que eu já conversei com vocês, tá? São muitos alunos enviando várias atividades e eu preciso que seja discriminado daquele jeito, tá bom? Tá certo? Até breve.